que eu vejo hoje, na nossa cultura, a gente tem, de alguns anos para cá, uma desvalorização da qualidade de vínculos emocionais duradouros. E esta política e a própria economia da descartabilidade, a meu ver, trouxeram influências para o cunho dos relacionamentos afetivos também. E esta fragilidade, essa labilidade dos laços afetivos leva a uma fragilização interna das pessoas porque elas são atingidas em algo que lhes é fundamental enquanto característica do ser humano. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros em alguma medida. E, no entanto, a gente está vivendo toda uma cultura mais individualista de você, cada um tem que se dar conta de si, de todas as formas, e a gente sabe que isso está fadado ao insucesso. Existe uma necessidade afetiva básica de aceitação, de busca do outro para até poder se entender melhor nas suas questões pessoais, que perpassa o diálogo, perpassa mais do que o diálogo, o que um filósofo, o filósofo Martin Buber, de cunho existencialista na sua filosofia, coloca como uma condição dialógica. O que é o dialógico? O dialógico, para além, é um diálogo no qual as pessoas estão ali envolvidas, interessadas umas em compreenderem as outras, de forma tal que, enquanto um se pronuncia, o outro se abre para entender, se abre para ouvir, se abre até para questionar o falante, mas numa atitude de igual para igual, numa atitude de abertura e de vontade de compreender, de tal modo que a partir dali se cria um vínculo empático entre as partes. Então, a posição que o Martin Buber diz aqui é uma posição da relação eu-tu. A relação eu-tu, segundo ele, é uma relação no qual ambas as partes se dão valor equânime, um valor igual, um valor de respeito, um valor de consideração, uma relação no qual eu considero o outro ser humano com o mesmo grau de importância que eu considero a mim mesma. É diferente de quando a gente está, segundo o Buber, numa relação eu-isso, no qual quem se pronuncia vê o interlocutor de uma forma menor, de uma forma quase objetal, no qual o outro aqui não é visto, portanto, como um fim em si mesmo. Ele é visto como um meio para eu, falante, atingir alguma coisa, algum ganho pessoal. Então, aqui a gente vê que tem uma relação interpessoal assimétrica. Você não tem a harmonia em que você vê na relação eu-tu, em que ambas as partes se buscam na compreensão. Mesmo que haja discordância de conceitos, de ideias, mas aqui não se trata, portanto, de estar certo ou errado. Se trata de ambas as partes se sentirem crescendo. Por quê? Porque se sentem, pelo menos, contempladas em algo que é muito básico ao ser humano. Como eu dizia, receber do outro uma atitude interessada, de forma descompromissada, ou seja, o outro se interessa em me conhecer per si. Isso é o fim essa é a finalidade da própria relação dialógica, segundo Martin Buber. Então, o que eu vejo hoje, em termos como algo bastante preocupante, é que um mundo onde a cultura que vem influenciar, a cultura afetiva, a cultura de relacionamentos, por influência, como eu dizia, da economia, de uma visão de mercado, de descartabilidade que foi incrementada nesse capitalismo da pós-modernidade, no qual as crises de produção levaram a uma maior troca de bens de consumo com mais rapidez. Isso traz para trouxe uma naturalização desse mesmo viés para as relações interpessoais. E isso eu vejo como uma afronta à condição básica da necessidade de vínculos duradouros para proporcionar uma relação de segurança entre as partes envolvidas. A perversidade entraria aí
como uma preocupação na medida em que o perverso ele está muito mais preocupado consigo próprio do que com o bem-estar do outro. Ele tem uma posição utilitarista fundamentalmente nas suas relações, nas relações que ele estabelece. Nos modos, portanto, da relação eu-isso, que Martin Buber nos coloca. A naturalização da perversidade, atualmente, então, se dá por esta base cultural no qual mostrar investimento de longo prazo, interesse em investir em longo prazo, é algo que parece ou démodé, ou pior ainda, algo de fraqueza. E este olhar de fraqueza sobre algo que nos é tão fundamental na nossa estrutura como e equilíbrio humano, individual e interpessoal, é algo que marca muito a atitude do perverso nas suas práticas sociais.